gente vai começar a falar hoje, né, sobre um assunto que a gente começou a abordar ontem, que é imunidade inata, e que a gente já deu uma pincelada. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco para entender um pouco melhor do que se trata, né? Então, primeiro a gente tem que ter as definições de alguns critérios importantes, né, do que seria self, ou próprio, ou não self. Né? A própria palavra vocês já estão acostumados, né, a falar, né? Ah, vou tirar uma selfie, né? Então vou tirar uma foto de mim mesma. Na verdade, partindo deste princípio, a gente, pensando em sistema imunológico, é muito importante a gente reconhecer o que seria próprio e o que seria não próprio, o que a gente carinhosamente chama de non-self. Né? Vocês vão me ver falando bastante o que é self, o que é non-self, que foi a maneira que eu aprendi, né? Mas o que é próprio? O que é inerente ao seu sistema? Por que isso é importante? Porque se a gente fosse atacar tudo que vem pela frente, né? Se o nosso sistema imunológico fosse atacar tudo que vem pela frente, a gente não conseguiria ter vida, porque o tempo todo a gente está entrando em contato com vários tipos de antígenos, não necessariamente antígenos que causam doenças, mas, por exemplo, a gente se alimenta. O tempo todo a gente está comendo, o tempo todo a gente está respirando, né, substâncias, e que a gente precisa de mecanismos de reconhecimento. Olha, isso aqui é próprio, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui é não próprio, mas não causa doença, isso aqui é não próprio e causa doença. Então a gente tem uma série de moléculas, né? A gente tem uma série de moléculas, uma série de mecanismos de reconhecimento aí. Isso é, isso é muito importante, sabe? A gente sabe disso. O que acontece? A gente tem a imunidade inata, que a gente vai falar hoje, que está diretamente relacionada à imunidade adquirida. E hoje, né, a gente vai falar sobre essa sequência de eventos que acontece até chegar na imunidade adquirida, que é a estimulação de linfócito. A gente, quando fala de imunidade inata, a gente está falando daquela imunidade inespecífica, aquela imunidade que acontece de maneira assim constante, o tempo todo, e que não tem nenhuma especificidade relacionada. E ela vai acontecer sempre na presença de um patógeno. Quando essa primeira linha, né, que está de defesa falha, que a gente vai ver aquelas barreiras naturais, acontece o processo inflamatório, como a gente falou ontem. Esse processo inflamatório, né, a inflamação, vai ocorrer sob a presença de mediadores inflamatórios, sejam pró-inflamatórios, ou seja, que promovem a inflamação, ou anti-inflamatórios, que são mediadores que interrompem essa inflamação. E todos esses mediadores, a grande parte vai estimular os macrófagos. A gente vai ver que os macrófagos são as principais células da imunidade inata, principalmente pela própria característica dela de fazer fagocitose e principalmente apresentar antígenos, que a gente vai ver em detalhe amanhã, né? E também na produção de citocinas, que são essas moléculas de sinalização produzidas pelos macrófagos que vão estimular, começar a provocar a imunidade adquirida. Né? Através de quê? De estimulação de linfócitos, seja ele linfócito T, seja ele linfócito B. Então a gente tem aqui, né, como a gente já viu, diversos antígenos, como os vírus, toxinas produzidas pelas bactérias, fungos, bactérias, parasitas, outros germes, poluição e células cancerígenas.
E em vários níveis, né? Num primeiro grande nível, a gente vai ter as barreiras físicas ou barreiras naturais. Depois a gente vai ter sistema imune inato e depois o sistema imune adaptativo de uma maneira de interligação. Estou apanhando aqui hoje. O que acontece? A gente vai ter o reconhecimento desses micro-organismos, desses antígenos, principalmente de micro-organismos, contra patógenos, né, de bactéria, mas não de células de mamíferos. É que a gente viu ontem que são os PAMPs, são padrões moleculares associados a patógenos. Eles, diferentes classes de micro-organismos vão expressar diferentes tipos de PAMPs. Por exemplo, ácidos nucleicos, né, de micro-organismos, RNA de dupla fita, sequências CpG não metilada de DNA, proteínas, né, flagelina, por exemplo, pilina, são proteínas específicas de bactérias, lipídios e carboidratos de parede celular, como a gente viu ontem, né, os LPS, os lipopolissacárides, né, ácido lipoteicoico. Esses oligosacarídeos ricos em manose também são importantes nessa sinalização. Então, a gente tem vários desses PAMPs, né, que, dependendo do tipo de bactéria, vai expressar determinados tipos. E quem faz, né? Quando a célula morre ou tem algum tipo de dano, a gente tem o DAMP, que é o Damage Associated Molecular Pathogen. A gente tem o D de Damage e o P de patógeno, tá? Esse DAMP também vai ajudar o sistema imune a reconhecer se a célula está lesionada, está com algum dano, ou também está infectada por alguma coisa, ou sofreu alguma lesão, tipo queimadura, algum trauma. Por exemplo, algumas proteínas nucleares, né, funcionam como DAMP, ou seja, se esse tipo de proteína que tinha que estar dentro da célula está exposta, é porque a integridade da célula já foi, ou então proteínas induzidas por estresse, que é a hot shock protein. São proteínas que só em determinadas situações são expressas. E uma classe dessas proteínas são essas. E ela é muito estudada, ela é muito, muito, muito estudada, essas HSPs. A gente vai ver, tem vários artigos disso, principalmente relacionados a estresse, a trauma, no sistema nervoso central também a gente estuda bastante isso, porque eles relacionam bastante a trauma crânioencefálico na presença dessas proteínas, que são as proteínas de choque térmico. Como é que o sistema imune usa, né, para reconhecer? Ele vai usar receptores para reconhecer esses padrões. E ele vai ter diversas localizações, tanto para reconhecer PAMP quanto para reconhecer DAMP. E ele tem um nome diferente. São os receptores de reconhecimento de padrões. Eles são próprios para reconhecer um ou outro, porque dependendo do que ele está reconhecendo, se ele associar que essa célula está danificada, ele vai liberar toda uma cascata de eventos, né? Vai promover toda uma cascata de eventos. E se for PAMP, ele vai fazer outra cascata de eventos e recrutar outro tipo celular. E esses receptores de reconhecimento de padrões, eles são muito específicos, né? Eles vão ser receptores, vão ficar na membrana plasmática ou na membrana endossômica, né? A gente vai ter esses receptores na membrana das organelas citoplasmáticas, né? Que tem membrana, por exemplo, retículo endoplasmático, por exemplo, Golgi, por exemplo, mitocôndria. Né? Todas as vesículas, todas as organelas que têm membrana, né, que são as endomembranosas, elas vão ter esses receptores. E também vai ter no citoplasma da célula também. Ela vai garantir que a célula do sistema imune seja capaz de reconhecer
e responder esses micro-organismos, seja do lado de fora da célula, seja do lado de dentro, na parte interna. Por que isso? Porque às vezes esse micro-organismo foi tão malandro e conseguiu driblar e conseguiu entrar nessa célula de modo que não ativasse esses receptores, mas ele chegou dentro na hora que ele entrou na célula, ele foi lá e deu de cara com esse receptor interno, né? E ele também é capaz de ativar toda a cascata de eventos relacionados, né? Quais são esses receptores, né? Os mais conhecidos são que a gente vai ver, vocês vão ver bastante na vida de vocês, são os Toll-like receptors, né? Ou receptores semelhantes a Toll. Eles são expressos em muitos tipos celulares, principalmente eles vão reconhecer LPS, ácidos nucleicos virais. Então a gente vai ter um tipo de LPS que reconhece bactéria, né? Um tipo de Toll que reconhece LPS de bactéria, um tipo de Toll que vai reconhecer ácido nucleico viral, né? Seja ele RNA, seja ele DNA. Então a gente vai ter uma série de receptores Toll dentro das suas subcategorias, reconhecendo produtos de micro-organismos específicos. A gente também vai ter receptores semelhantes à lectina, né, que é um carboidrato de superfície, como a manose, que vai estar presente na parede de fungo. Então, olha só, a gente tem receptor que reconhece bactéria, um receptor que reconhece um toll-like que reconhece vírus, e a gente tem receptores que reconhecem leveduras. Ótimo. O que está faltando? A gente tem um tipo muito especial de receptor, chama receptor scavenger. Ele está presente, né, por exemplo, em macrófagos, e ele vai reconhecer coisas específicas, né, como esses diacilglicerídeos, né, presentes na parede da bactéria, LPS, ácidos nucleicos, ácido lipoteicoico, entre outras coisas. E esse receptor também, ele tem uma função no macrófago bastante interessante. Por exemplo, ele reconhece placas ateromatosas, né? Então ele está relacionado com aquele dano que o ateroma provoca no endotélio, e ele ajuda, né? Ele está envolvido ali naquele problema, por exemplo, da arteriosclerose. Tá? Isso é bastante interessante, esses receptores scavengers. E ele também ajuda no reconhecimento, na facilitação do desenvolvimento de anticorpos, né? De vacina. Eu trabalhei com esses tipos de receptores, que eu estava desenvolvendo uma vacina, tentando desenvolver uma vacina de hepatite de uma dose só. Que atualmente a gente tem a vacina de hepatite, a gente toma em 3 doses. Só que a gente não conseguia ter essa dosagem muito grande, porque em alguns lugares, o fato dessa vacina ser em 3 doses, era complicado, por exemplo, lugares de difícil acesso como região do Amazonas, Alto Xingu, tal. As pessoas tomavam a primeira, mas não conseguiam tomar a segunda e a terceira. E aí eu estudava a dinâmica desse receptor para poder a gente ver se conseguia desenvolver uma vacina de alta imunogenicidade, né? Uma capacidade grande de produzir anticorpos logo na primeira dose. E é bastante interessante isso, funciona.